lá, pessoal, continuando, então, a segunda parte de princípios explícitos, 16ª questão aí, vamos lá? No que refere-se aos princípios da administração pública, julgue o item subsequente. O princípio da precaução, certo? Aquele lá que nós vimos lá, que é derivado lá do direito ambiental, impõe a administração diante de situações e ações em que envolva riscos, certo? Potencial risco, ok? A adoção de medidas preventivas, ok? Contra a ocorrência de dano para a coletividade, certo? Então, impactos ambientais, eles são vistos anteriores a uma execução, por exemplo, de uma hidrelétrica, perfeito? É isso que está falando a nossa questão aí. Então, considera, então, o item correto. Questão 17. Quando a União firma um convênio com o Estado e Federação, a relação jurídica envolve a União e o ente federado e não a União e determinado governador, certo? O governo se altera periodicamente nos termos da soberania popular, mas o Estado federado é permanente. A mudança de comando político não exonera o Estado das obrigações assumidas. Nesse sentido, o STF tem entendido que as inscrições do nome do Estado-membro em cadastro federal de inadimplentes devido à ação ou omissão de gestões anteriores não configura ofensa ao princípio da administração pública denominado o princípio da. O que significa isso? Vamos puxar a teoria para nós respondermos essa questão. Mas o princípio da intranscendência significa que eu não posso passar de uma pessoa para outra, certo? Então, eu devo um valor qualquer para alguém, esse valor que eu estou devendo para essa pessoa, eu não posso passar para uma outra pessoa, para que ela assuma essa dívida, certo? Então, esse é o princípio da intranscendência, certo? Mas vamos deixar um pouco de lado. Eu estou trazendo aos poucos, genericamente, o que estou falando, depois vou trazer aqui um julgado do STF, mas vamos tentar matar a questão sem saber esse conhecimento. Então, está dizendo assim, ó, a União teve o quê? Mediante um convênio com o Estado, vamos colocar aqui Distrito Federal, certo? Vamos falar que foi com o Distrito Federal. Correu um convênio, teve aqui o presidente passado com o governador passado, firmaram um convênio. Agora tem um novo presidente e um novo governador, novo presidente e novo governador. Então, agora, o passado deixou uma dívida devendo para a União de 1 bilhão. Agora o novo presidente vem para o novo governador e fala assim, ó, você vai ter que me pagar. Ele fala, não, vai lá cobrar de quem? De quem fez, lá do governador antigo. A LRF proíbe isso, certo? Ela fala que até 8 meses e meio antes de deixar o mandato, o último ano do mandato do Poder Executivo, ele não pode assumir despesa caso ele não deixe lastro, não deixe o financeiro para isso. Senão vai imputar aí para ele o quê? Crime de responsabilidade. Isso muito... Por que acontecia antes? O pessoal acabava tentando se reeleger um novo mandato, saía fazendo um monte de obras e mais obras e obras e obras para mostrar que estava fazendo alguma coisa no último ano, mas deixava o quê? Toda a dívida para o sucessor, não ganhava a eleição, o sucessor ele chegava ali, agora eu vou fazer a quê? Implementar as políticas públicas das quais eu falei que vou fazê-las, nas quais que eu me comprometi com a população, só que chega lá, cadê o caixa? Não tem um rombo. E agora, como que eu faço? Vou pagar as contas do cara? Não vou pagar. Aí ocorreu aqueles famosos calotes. Veio o LRF e falou assim, ó, vamos parar com essa bagunça, vamos começar agora a agir de maneira correta. Então, o fulano que está indo embora, ou se ele quer se reeleger, não interessa. 8 meses e meio antes, ele não vai mais fazer dívida, não vai contrair dívida. Se tiver alguma dívida dentro daquele período, eu vou ter que deixar o financeiro, perfeito? É por isso que o pessoal fala assim, não vai ter concurso no ano eleitoral. Não, se tiver o financeiro, posso. Vai ter despesas? Posso. Mas eu posso deixar o financeiro, não tem problema, ok? Então, aqui aconteceu agora o quê? O DF ficou devendo, então agora o novo presidente falou assim, ó, pode me pagar, bichão,
Quem está devendo é o Distrito Federal, não é o governador X ou Y. Porque se eu cobrar do Estado, do governo aqui, do DF, não está configurando o princípio de quem? Olha, vamos ver se a gente conseguiria matar. Contraditória e ampla defesa? Ou se o que é contraditória e ampla defesa? Estou o quê? Me defendendo de algo. Será que tem sentido? Não. Continuidade do serviço público? Estou te devendo e está falando alguma coisa relacionada ao serviço público? Confiança legítima, quebrou uma expectativa de sempre ocorrer uma forma, agora está ocorrendo outra. Moralidade? Até poderia ser. Tá? Mas vamos lá. Vamos para frente, depois a gente volta. Postulado em transcendência impede sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Ou seja, não vai passar de uma pessoa para outra. Então, por outro lado, o colegiado asseverou que a inscrição do nome do Estado-membro em cadastro federal de inadimplência em face a ações ou omissões de gestões anteriores, não configura ofensa ao princípio da, o quê? Intranscendência. Então veja que eles pegaram um julgado do STF para fazer uma questão de prova, tá vendo? Acrescentou que vigora no âmbito da administração pública o princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A relação jurídica envolve a União e o ente federal, e não a União e certo governador ou outro agente. O governo se altera periodicamente nos termos da soberania popular, mas o Estado é permanente. A mudança de comando político não exonera o Estado das obrigações assumidas. Tá vendo? Pegaram o quê? Exatamente o que estava no julgado e colocaram uma questão. Ctrl+C e Ctrl+V, beleza? Então, resposta aí, não ofende o princípio de quem dá intranscendência. Questão 18. O administrador, quando gere de fazer gestão, a coisa pública, conforme o quê? O que é coisa pública, pessoal? Bens públicos, bens, serviços, direitos, tudo público, tudo que não é dele, tudo que é da coletividade, ok? Conforme o que a lei estiver determinado, ciente de que desempenha um papel de mero gestor, certo? De coisa pública, gestor de coisa que não é sua. Perfeito? Está aqui? Por enquanto está ok. Observa o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é indisponibilidade do interesse público? Está dizendo assim, o interesse público é indisponível. Quando eu estou gerindo uma coisa, eu não tenho que tirar do meu foco o interesse público. Então, quando eu estou agindo como gestor, eu sempre tenho que ter em mente que eu estou agindo em prol do serviço público, do interesse público. O que é o interesse público? É o interesse da coletividade. Então, eu tenho que administrar em prol do interesse da coletividade, porque se eu não estiver agindo dessa forma, eu estou agindo de forma pessoal, certo? Eu estou agindo de forma de beneficiar o interesse individual. Não, eu tenho que sempre ter em mente que a disponibilidade do interesse público, ou seja, eu não posso dispor do interesse público. Qual é o interesse público? Eu posso deixar de lado para beneficiar o meu interesse pessoal? Não, eu não posso dispor. Então é indisponível o interesse público quando eu estou agindo como gestor, ok? Então lembrando lá que no artigo 70 da Constituição Federal, parágrafo único, ele fala assim, prestará conta. Quem que vai prestar conta? Qualquer pessoa física, jurídica, pública, privada, que guarde, administre e gerencie bens e recursos públicos da União, certo? Então está dizendo assim, olha, se você está gerindo alguma coisa, se você não agir no interesse público, você vai responder. Então, é por causa do quê? Da indisponibilidade. O dinheiro, o recurso, o bem que você está gerindo não é seu, ok? 19. O princípio da razoabilidade. Razoabilidade / proporcionalidade se evidencia nos limites. Opa, falou em limites, está falando alguma coisa de proporção. Então já fica com a antena ligada. Do que pode ou que não pode ser considerado aceitável. Ok. E sua inobservância resulta no invício do ato administrativo. Perfeito. É a nossa resposta aí. Incide apenas sobre a função administrativa do Estado? Não.
não só na função administrativa, mas também como na função judicante. Lá o juiz não pode colocar 400 anos de pena para um crime de reclusão de 4 anos, de 5 anos, por exemplo. Então, eu tenho que... o princípio da razoabilidade ele tem que ser observado em todas as funções do Estado, aí, não apenas da administrativa. É autônomo em relação ao princípio da legalidade, ou seja, ele não leva em consideração o princípio da legalidade ou ele está no mesmo pé da hierarquia? Está no mesmo, da finalidade, mesma coisa. Comporta significado unívoco, ou seja, um único significado, não tem ambiguidade a despeito da sua amplitude, sendo sua observância pelo administrador algo simples. É simples dizer que uma multa ela foi proporcional ou foi desproporcional. Então, imagina se uma multa era vamos lá, R$50 a R$200, o cara colocou 153,4. O outro, não, mas não é proporcional, isso devia ser 130, outro 140. Então, é unívoco? Não. Então, não pode ser considerado. Não é fácil. Então, não é de algo simples de observação, então não é algo simples para observar, não. Pode servir de fundamento para a atuação do Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo. Então, posso servir como fundamento para a atuação do Judiciário quanto ao mérito. Lembrando que o Judiciário ele não atua no mérito administrativo, certo? Então, ele vai verificar se extrapolou ou não os limites da lei, certo? Então, ele não vai atuar dentro do mérito administrativo. Então, olha, o princípio da razoabilidade permite que o Poder Judiciário analise os atos administrativos discricionários, buscando verificar se não ocorreram exageros, certo? Então, ele não entra no mérito. Porém, ao considerar o ato desarrazoado, o Judiciário não estará invadindo o mérito. Então, não posso atuar no mérito, mas sim verificando a legalidade. Então, mais uma vez, uma sanção ou restrição desarrazoada ou desproporcional é praticada com abuso que configura ilegalidade. Volta então na questão número 8, letra E. Por servir de fundamento para a atuação do Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo. Então, veja, não ocorre quanto ao mérito. Porém, eu considero algo desarrazoado, o Judiciário não estará invadindo o mérito. O que é o mérito? Significa o seguinte: um ato administrativo ele pode ser discricionário, como já vimos, e pode ser o quê? Vinculado. Se a lei trouxe uma discricionariedade de atuação do administrador, o que significa isso? Significa que ele vai ter um grau maior de escolha, um poder de escolha vai estar na mão dele. Porque a lei está dizendo assim, olha, você vai ter maiores condições, porque você tecnicamente tem melhor capacidade de, no momento oportuno, no momento em que você vai ter que agir, no momento que você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter o grau de discricionariedade para atuar por meio A ou B, certo? Então, essa discricionariedade é esse grau de faculdade que é colocada à disposição do administrador, é que o juiz não pode entrar. Então, nessa seara que o judiciário não pode entrar, porque senão ele estaria o quê? Acima da lei, o judiciário. Se a lei está dizendo assim, olha, você pode agir com discricionariedade, agora o juiz vem acima da lei e vai dizer assim, você não poderia ter tomado essa decisão, deveria ter feito de outra forma. Então, o juiz ele não pode agir no mérito, mas ele vai agir o quê? Desta forma aqui, vai verificar se não ocorreu exagero, certo? E vai verificar por meio da proporcionalidade, da razoabilidade, mas não vai agir no mérito, perfeito? Questão 20. De acordo com o artigo 54 da 9784, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para destinatários decai em 5 anos contados a partir da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Trata-se de hipótese que o legislador, em detrimento da legalidade, prestigiou outros valores. Qual o valor? O quê?
segurança jurídica. Ou seja, se tem má fé, aí eu não tenho segurança jurídica. Senão, eu tenho a segurança jurídica, como a gente já falou aí. Novamente, olha, determinado município, após celebrar contrato com particulares e de promessa de venda de compra de glebas de sua propriedade, passou sob a gestão do novo prefeito a promover anulações contratuais, porque o parcelamento foi pactuado um parcelamento, não estariam regularizados por não atender os requisitos legais. Então, está tendo o quê? Uma promessa de venda, promessa de compra e venda de terras aí. Nessa situação hipotética, para obstar a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque. Qual o princípio aí? Está dizendo assim, ó, eu tinha uma expectativa, estava chegando a minha vez, aí chegou o prefeito e olha, pum, para. Vamos reformular isso daí, não, o entendimento está errado. Agora, você vai querer entrar na justiça, qual o princípio que você vai invocar? Qual o princípio que a gente viu? O princípio da confiança legítima, certo? A gente já viu aí. Então, aqui, ó. Segundo o aspecto subjetivo, relaciona-se com a proteção da confiança do cidadão frente às expectativas geradas pela administração pública. Então, tinha um contrato, estavam comprando terras e chegou a tua vez, agora não tem mais. Então, confiança é legítima aí. Questão 22. O secretário de Justiça e de Direitos Humanos de determinado estado da federação que publicar uma portaria e na semana seguinte revogá-la em nova publicação, terá praticado o ato revogatório com base no princípio. Qual o princípio? Eu anulei, eu emiti um ato, depois eu revoguei. Princípio do que? Da autotutela, perfeito? Autotutela. 23. O prazo decadencial para tornar sem efeito o ato de aposentadoria serve para garantir o princípio da segurança jurídica. Certo ou errado? Então, para tornar um ato sem efeito, um ato de aposentadoria, ele está baseado ao princípio da segurança jurídica. O que ele está me dizendo aqui, povo? Ele está me dizendo o seguinte, ó, eu tenho um prazo decadencial para tornar sem efeito. Então, se eu extrapolar esse prazo, eu não posso mais. Por quê? Imagina o cara está aposentado lá há 15 anos, você vai chegar lá na porta dele, ó, meu amigo, já era. Ou então ele vai passar o cartão lá no mês, cadê a aposentadoria dele? Não tem mais. Por quê? Ah, porque nós verificamos lá e anulamos o ato, certo? Não, mas parei, cadê a segurança jurídica? Então, tem que ter o prazo decadencial para tornar sem efeito ato de aposentadoria, serve para garantir ou não o princípio da segurança jurídica? Serve para garantir o princípio da segurança jurídica. Olha só, STJ, ele vem falando assim, ó, em se tratando de atos de verificação de concessão da aposentadoria, deve ser aplicado o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54.9784, contados da concessão da aposentadoria com base no princípio da segurança jurídica. Ressalvadas as hipóteses em que comprovada a má-fé. Comprovou a má-fé, não tem prazo prescricional, ok? Então, no caso da concessão da aposentadoria, tenha sido tornada sem efeito, portanto, não há decadência da administração para rever seu ato. Então, aqui, 9784, ele vai falar aqui novamente. O administração, o direito de administração de anular os seus atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para destinatários decaem em 5 anos contados a data em que foram praticados e comprovada a má-fé. Quer dizer que é o seguinte, se teve uma ilegalidade naquele ato, eu posso fazer o quê? Anular aquele ato antes de 5 anos? Posso ou não posso? Posso. Ok? Posso anular. Passou os 5 anos, agora posso anular? Depende. Vai depender o quê? Vai depender se teve isso aqui, ó. Se teve má-fé, posso anular. Não teve má-fé? Posso ou não posso? Vai depender outra coisa agora. O quê? Efeitos favoráveis. Beneficiou alguém?
beneficiou. Se eu anular, vai tomar pau aquela pessoa, com perdão na palavra? Vai. Então, ele teve má fé? Não. Então, prescreveu o direito da administração em anular aquele ato. Perfeito? Então, pensa nessas condicionantes. Primeiro, então, passou 5 anos? Não. Eu posso anular esse ato? Posso, mas teve efeito favorável. Posso anular o ato? Posso. Ainda que tenha efeito favorável, eu posso anular o ato. Mas agora, pelo princípio da segurança jurídica, vai dizer assim, olha, o princípio da autotutela, olha, presta atenção que eu vou te falar agora. Eu sou o princípio da segurança jurídica. Então, agora, eu vou te limitar. Como que eu vou te limitar? Você vai poder atuar apenas em 5 anos. Por quê? Porque agora eu vou falar assim, eu tenho que trazer uma segurança jurídica. Então, agora, para você atuar além dos 5 anos... você tem que observar o seguinte, decorreu efeitos favoráveis a alguma pessoa? Não. Posso anular? Posso. Decorreu efeito favorável a uma pessoa? Sim. O que eu faço agora? Teve má fé nessa pessoa? Ela colocou um documento falso? Colocou. Não decai, prescreve? Não prescreve. Então, posso anular? Posso. Mas a pessoa não comprovou má fé. Pessoa de boa fé. Terceira boa fé. Posso anular? Não posso. Então, percebeu as condicionantes? Então, é isso que você tem que guardar para a tua prova aí. Então, eu posso anular, mas tem esses limitadores pela segurança jurídica. Perfeito? Questão 24. Em razão do princípio do interesse público, não é possível que o poder público atenda aos interesses privados não estatais. Ora, eles não podem ser paralelos? Eu não posso, por exemplo, uma parceria público-privada, ela atende ao interesse particular? Sim. Atende ao interesse público? Sim. Então eu posso, em razão do interesse público, é possível ou não é possível? É possível. Uma PPP é possível, participação público-privada, parceria público-privada aí. Contrato de gestão também, certo? Então é possível. Autotutela. Vai ser sempre autotutela nessas questões, nem olhei. Se o ministro de Estado, após editar e publicar um ato administrativo que conceda benefícios aos servidores públicos, resolver anulá-lo, por entender que o ato é ilegal, esse ministro terá praticado com base no princípio da autotutela, certo? Então, quando você olha aqui no meio que não tem a segurança jurídica, tem a autotutela. O CESP adora esses dois princípios aí. Questão 26. São princípios que devem ser observados pela UNB. Gestão democrática, descentralização. Esse daqui pode cancelar essa questão aqui, tá? Essa questão aqui o edital previa aí o regimento interno da UNB, certo? Então, acaba que não serve para todos aí. E na ANB tinha essa questão aí, a gente colocou como princípio, depois a gente foi observar aí, extrapolou aí a nossa esfera. Então, lá na ANB tinha o artigo 50 que dizia exatamente isso daí, perfeito? Mas ignora essa questão, não vai estar na tua prova aí, a não ser que você for fazer uma prova para o UNB, beleza? Continuando. 27. Sérgio foi reprovado em concurso público, mas por força de decisão liminar, obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. 6 anos depois da medida foi revogada por decisão judicial definitiva. Então, antes ele tinha uma liminar e agora tem uma decisão definitiva. E Sérgio foi o quê? Exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar o Sérgio, a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima. Que confiança legítima? Expectativa de continuar no cargo. Então, o que acontece? A STF já posicionou-se no seguinte sentido: se está previsto na Constituição Federal que
você vai entrar num cargo público por provas ou por provas e títulos, então você deve obedecer o que está previsto na Constituição Federal. Então uma liminar pode demorar 20 anos para sair a decisão definitiva. E aquela pessoa caiu essa liminar agora para uma decisão definitiva, não há que se falar o quê? No prazo prescricional de 5 anos. Esse daí é a orientação jurisprudencial do STF, perfeito? STF, ok? Agora o STF ainda fala assim, olha, mas se o fulano passou a vida inteira trabalhando, agora ele se aposentou, veio a liminar, caiu a liminar por uma decisão definitiva e esse cara era para ser exonerado, mas ele já está aposentado. Um abraço. Agora ele vai continuar aposentado. Então, esse é o entendimento do STF com relação a isso, perfeito? Mas normalmente isso daí cai mais para a área, para o pessoal na área de direito, ok? Mas vamos lá. STF entende que a posse ou exercício em cargo público por força de decisão judicial, caráter provisório, não implica na manutenção em definitivo, não importa quanto tempo ficar. Então, o candidato que não atenda a exigência prévia da aprovação em concurso público, com valor condicional que prepondera sobre o interesse individual, prepondera no interesse individual do candidato, que não pode invocar, na hipótese, o princípio da proteção da confiança legítima, pois conhece a precariedade da medida judicial. Então, teve que precariedade. Então, não há que se falar em prescricional aí, certo? Se o candidato tomar posse em concurso por força de decisão judicial, não se aplica a teoria do fato consumado, portanto, poderá ser exonerado a qualquer tempo. Passou 29 anos, vai ser exonerado, perfeito? Porque foi uma liminar. Não fere o princípio da confiança. Então, todavia, que importante aqui, se esse mesmo candidato que tomou posse por força de decisão judicial chegar a se aposentar naquele mesmo cargo, aí aplica-se a teoria do fato consumado e ele não poderá ter a sua aposentadoria cassada, mesmo com o vínculo precário, certo? Então essa aí é a decisão aí do STF, fala exatamente aí, vamos ver o que ele fala aqui, eu nem lembro mais. Nessa situação, ao exonerar Sérgio, a administração violou o princípio? Não viola, porque era uma precariedade, certo? Decisão liminar, não era definitiva. Questão 28. A autotutela é entendida como a possibilidade da administração pública revogar seus atos ilegais numa OVA. Ele não revoga atos ilegais, revoga atos inoportunos. Quem revoga atos inoportunos, quem extingue um ato ilegal, quem é a anulação, perfeito? Então, erradíssima a nossa questão aí. Questão 29. Para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem a primazia sobre a iniciativa privada. Errado. O que está dizendo aqui? O princípio da subsidiariedade significa que o Estado ele vai deixar de ser o Estado desenvolvimentista para ser um Estado regulador. O que significa isso? Que o Estado agora passou para a iniciativa privada a competência de continuar a desenvolver o país. Lá no artigo 173 da Constituição Federal fala assim, ressalvados os casos previstos nessa Constituição Federal, a exploração por atividade econômica pelo Estado será em duas situações. Primeira, relevante interesse coletivo. Segunda, segurança nacional. Perfeito? Então, nessas duas situações. Então, o Estado vai agir de forma agora o quê? Subsidiário, certo? Então, o Estado só vai agir quando a iniciativa privada não tiver condições de agir para trazer aí o benefício para a população, perfeito? Então, para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia? Não tem, ela vai ser subsidiária, perfeito? Devendo, então, o ente particular abster-se de exercer a atividade? Não, ele vai ter que exercer essa atividade para o Estado,
as atividades, obviamente, que não são as atividades precípuas, as exclusivas do Estado, perfeito? Então, nesse sentido aí. Olha o que ele diz aqui. O Estado afasta parcialmente a função do executor e rende-se ao fomento e à fiscalização da regulação. Está-se, assim, diante de um Estado subsidiário, certo? Que se abre espaço para o particular em áreas que o particular seja autossuficiente. Então, por isso que está errada a nossa questão aí, perfeito? Questão 30. A administração pública pode anular e revogar seus atos, independente da solicitação do Poder Judiciário. Sim ou não? Sim. Esse poder dever está consagrado na súmula 346 do STF, que afirma que a administração pública pode declarar nulidade dos seus próprios atos. E a súmula 473 afirma que a administração pública pode anular os seus atos próprios quando derivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. O poder dever descrito anteriormente corresponde ao princípio do que dá autotutela, perfeito? Autotutela. Pode revogar aí a qualquer tempo aí, beleza? A qualquer tempo não, perdão. Daqueles casos lá dos 5 anos. Então não esquece disso. Vamos lá, pessoal. Força aí, que estamos quase acabando. Em razão ao princípio da tipicidade, é vedado à administração celebrar contratos inanimados. A gente vai ver sobre contratos inanimados depois. Contratos inanimados, aqui, ó. Primeiros nominados são aqueles que têm designação própria na lei. Então, os inanimados são os contratos que não são regulados expressamente aí pela lei, perfeito? Mas o Estado pode celebrar contratos inanimados? Pode, não tem restrição quanto a isso, perfeito? Então, em razão ao princípio da tipicidade, o que é a tipicidade? É a norma que se adequando à prática ali, então a conduta à norma. Então, ele está dizendo assim, se não tem um contrato inanimado na norma, então eu não posso celebrar esse tipo de contrato. Posso, certo? A doutrina fala que posso, aí, mas ainda que isso é questão só para cair em prova mesmo, beleza? Quando a gente vê contratos vai ficar até mais claro para vocês. Questão 32. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade, da segurança jurídica devem orientar a atividade administrativa da administração pública, sim ou não? Sim, deve orientar, perfeito. Gabarito corretinho aí. Questão 33. Ao contratar serviços ou obras visando promoção de baixo impacto sobre recursos naturais, a administração pública atende ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável? Sim. O que está escrito aí? Você está lá na Lei 8666. Veio também aí de lambuja, aí a gente vai ver depois quando nós estiver estudando ali a Lei 8666/93. A gente vai falar dos princípios que estão nela e esse daí é do desenvolvimento nacional sustentável, está lá e não é da Constituição Federal, beleza? O item está correto aí. Então, é só para deixar aí para vocês e depois a gente vai realmente estudá-lo aí, beleza? Pessoal, o que nós tínhamos para falar desses princípios eram isso. Vejo que não são difíceis, precisam ser treinados. Você está no caminho certo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.